Bom dia, bom retorno aí do feriado. Tô fazendo esse vídeo para explicar melhor a vocês análise sintática, né? Nós vimos no decorrer desse primeiro ciclo, na questão gramatical, classe de palavras, né? Então, nós vimos lá do substantivo até a interjeição. Nesse segundo ciclo, nós entraremos em análise sintática, ou seja, já entramos, né? Já postei na semana passada um vídeo, um documento sobre sujeito e predicado, que são os dois elementos essenciais de uma oração. Então, o que vem a ser análise sintática? A análise sintática vem a ser a função de todas essas palavras que nós estudamos dentro de uma estrutura chamada oração. Para ser oração é necessário ter verbo. Se não tiver verbo, não temos oração. Então, se eu digo assim, que dia lindo, ou o dia está lindo, quando eu digo que dia lindo, eu não posso analisar sintaticamente essa frase. É só frase, tem sentido, mas não tem verbo. Quando eu digo o dia está lindo, aí eu tenho o verbo estar. Eu já expliquei lá para vocês. Né? Verbo é aquela palavra que eu posso conjugar. Se vocês procurarem os gramáticos, eles vão dizer que o verbo é a palavra que indica estado, ação e fenômeno da natureza. Aí eu acrescento mais para explicar melhor a vocês que o verbo é a palavra que pode ser conjugada na pessoa, primeira, segunda, terceira, singular ou plural, tempo, presente, passado, futuro, modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós vimos isso já. Então, é importante saber o que é verbo, porque não podemos analisar uma oração sem encontrar primeiro o verbo dela. É a partir do verbo que nós vamos achar os dois termos essenciais de uma oração: sujeito e o predicado. Sujeito é o termo do qual nós falamos, tá? Pode ser pessoa, pode ser lugar, pode ser uma ação, pode ser um fato. Então, importante, primeiramente, encontrar o verbo da oração. Se eu digo assim, eu estou gravando uma aula para meus alunos. Primeira coisa que eu vou fazer aí é procurar o verbo. Eu estou gravando uma aula para os meus alunos. Estou gravando, uma locução verbal. Estou, quem está? Eu. Então, nessa oração, o eu aí é meu sujeito. Ele está na oração, é um sujeito, né? De quem eu falo, ou de quem está fazendo, ou quem está fazendo algo. O que eu falo sobre esse alguém é o predicado. Estou gravando uma aula para os meus alunos é o predicado da oração. Então, sujeito e predicado são os termos essenciais de uma oração. Sendo que, novamente, sujeito é o termo do qual eu declaro algo e o predicado é aquilo que eu declaro sobre o sujeito. O verbo faz parte do predicado. Geralmente as pessoas, né, colocam o verbo no sujeito ou deixam o verbo por fora, mas o verbo é importantíssimo para o predicado, tá? Ele faz parte do predicado. É através do verbo que nós faremos as outras análises, como tipo de predicado, como tipo de verbo, ok? Então, só que esse sujeito vai ser sempre da mesma forma? Não. Esse sujeito, dentro da língua portuguesa, ele vai poder ser um sujeito determinado, a gente tem lá o simples, composto, implícito, né, que era chamado de oculto. Eu gosto de chamar de oculto, mas os gramáticos chamam de implícito. No documento que eu passei para vocês, está lá implícito, mas é a mesma coisa que oculto. E o indeterminado e o sujeito inexistente. Então, primeira coisa, novamente, achar o verbo. Segunda coisa, separar, fazer a pergunta ao verbo, quem ou o que, para ver qual é o sujeito. Separando aí o sujeito do predicado. Predicado é aquilo que se fala do sujeito. Aí vamos analisar os sujeitos. Simples, composto, implícito ou oculto. O que quer dizer isso? São aqueles sujeitos que são encontrados dentro de uma oração.
tá? Nós sabemos exatamente de quem se fala. Quando o sujeito é simples ou composto, ele vai estar dentro da oração, tá? Ele vai aparecer na oração. No sujeito simples, eu tenho apenas um núcleo. O que é núcleo? É a palavra mais importante. É aquela palavra que não pode, não pode deixar de existir no sujeito. Exemplo, a economia do Brasil atravessa uma grande dificuldade. Primeira coisa, verbo, atravessa. Quem atravessa? A economia do Brasil. Mas qual a palavra mais importante aí? O A, economia ou do Brasil? Economia. Então, a economia nós dizemos que é o núcleo do sujeito, a palavra mais importante. Sem ela, né, a oração não tem sentido. Então, tendo um núcleo só, o sujeito é chamado sujeito simples. Eu falo apenas sobre algo, sobre alguma coisa, um núcleo só. Temos o sujeito composto, é aquele que dentro de uma oração vai ter 2 ou mais núcleos. Quando eu falo assim, a inflação e o desemprego assolam os brasileiros em tempo de pandemia. Aí pega o verbo. Qual é o verbo? Assolam. Quem assola os brasileiros em tempo de pandemia? Aí eu vou lá e vejo o desemprego e a inflação, né? Porque os preços estão lá nas alturas. Aí eu não estou falando mais só sobre um assunto, estou falando sobre 2 assuntos. Eu tenho 2 núcleos, desemprego e inflação. Aí eu tenho um sujeito composto. Mas sempre lembrando, temos que ir ao verbo primeiro. Mas, aí você pode fazer minha pergunta, mas professor, o sujeito tem que vir sempre no início da oração? Não. Ele pode vir no meio, pode vir no final, quando ele for simples, composto, tá bom? Então, por exemplo, assim, se eu digo assim, chegamos atrasados, eu e ela. O verbo está lá no início. Quem chegou atrasado? Eu e ela. O sujeito está lá no final. 2 núcleos, eu, ela, sujeito composto. Se eu disser, a vida foi interrompida por ele. Aí quem foi interrompida? A vida. O sujeito aí está no início. Mas se eu disser, o sujeito simples lá no final, lá na catedral bate o sino. O verbo é bate. Quem bate lá na catedral? O sino. O sujeito está lá no final da oração. O sino, um núcleo só, sino. Então, o sujeito vai ser um sujeito simples. Então, não é obrigado o sujeito vir no início da oração. Ele pode vir no meio ou no final da oração. E agora o sujeito implícito ou oculto. Sujeito implícito ou oculto vai ser aquele sujeito que nós vamos perguntar ao verbo, ele vai nos dar como resposta os pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós ou vós, mas eles não aparecem na oração. Mas pela desinência do verbo, nós sabemos de quem se trata. Chegamos atrasados. Quem chegou? Nós. Mas os nós não está na oração. Aí nós temos uma oração onde o sujeito está implícito ou oculto. Se eu disser, fui às compras. Quem foi? Eu. Mas o eu não está dentro da oração. Eu só sei por causa da terminação do verbo. Então, também temos uma oração com sujeito implícito. Estudastes muito durante esse primeiro ciclo. Quem estudou?
pela terminação do verbo estudastes, vós. O vós não está na oração. O vós quer dizer o quê? Ele mais, né? Tu mais alguém. Nem é ele, tu mais alguém. Então, será um sujeito também implícito. Então, todas as vezes que você fizer uma pergunta ao verbo, o verbo te der como resposta o eu, o tu, o ele, o nós, o vós, sujeito implícito ou oculto. Sujeito indeterminado já tem outras regrinhas, tá? A mais importante delas é sempre quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural e a resposta ao verbo será eles. Mas por que o eles não entra como sujeito implícito? Porque quando eu digo eu, uma pessoa só, tu, a pessoa com quem eu falo, ele, a pessoa de quem eu falo, mas é uma única pessoa. Nós, mais de uma pessoa, mas eu mais alguém. Vós, mais de uma pessoa, tu mais alguém. Agora, quando eu digo eles, e o eles não aparecer na oração, não pode aparecer. Pode ser 2, 3, 4, milhares de pessoas. Então, não dá para determinar exatamente quantas são. Eu sei que existe, mas não sei quantas pessoas são. Então, aí eu tenho um sujeito indeterminado, tá? Existem outras regrinhas do sujeito indeterminado, tá lá no documento, né? Quando o verbo vem na terceira pessoa, mais o ser, e não dá para você encontrar o sujeito, tá? Não dá para você colocar um ele antes do verbo. Aí o sujeito também é um sujeito indeterminado. Eu sei que alguém faz a ação, mas não posso determinar quantos e exatamente quem são essas pessoas. E existe a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, que são aqueles verbos considerados na língua verbos impessoais e que não, né, designa a ninguém a ação ou estado. Então, são verbos considerados impessoais, sem pessoas, não se refere a ninguém. Né? Existem vários exemplos, como os fenômenos da natureza, verbo ser, estar, indicando tempo, temperatura, estado, verbo haver no sentido de existir. Então, quando eu digo lá, choveu muito, alguém pode chover? Não. Faz 3 anos que eu não a vejo, faz 3 anos, alguém pode fazer? Também não. Então, são também esses são verbos considerados impessoais que nós não podemos atribuir a eles nenhum sujeito, então são considerados sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Existe também lá no documento uma regrinha, tá bom? Qualquer dúvida, tá? Estou à disposição de vocês na plataforma, no WhatsApp, tá? Tanto no grupo quanto no pessoal que está me adicionando aí, tá bom? Bom dia para vocês aí, bom estudo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me chamar.